Queridos, por gentileza, abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso número 3, cheio de unguento de nardo puro, muito caro, e quebrando o vaso sobre a cabeça de Jesus, derramou esse nardo. E houve ali algumas pessoas em si mesmos que se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a incomodais? Ela fez boa obra para mim. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Presta atenção nessa parte. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. E em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também se lembrará o que ela fez. Amém. Agora abra, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando-se àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, se moveu de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre ele a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao dono da hospedaria e disse: cuida dele, e se ele gastar mais alguma coisa, eu vou pagar quando eu voltar. Amém. Amém. Irmãos, eu gosto de que a gente tente, que a gente se esforce para entender a mensagem de uma forma que nós possamos aplicar na nossa vida. Não adianta a gente conhecer histórias bíblicas que a gente esqueça ou que a gente não saiba aplicar às nossas vidas. Então eu entendo a Bíblia e eu ensino a Bíblia como um livro de princípios que devem ser seguidos. Existem coisas na Bíblia que não precisam ser seguidas, que estão aqui como informações complementares, de história, de geografia, de filosofia, de arte. Mas há princípios que devem nos nortear na nossa vida. E um dos princípios que a Bíblia elege como principal entre todos é o da nova vida, é o de ser nova criatura. Ora, quando diz nova criatura, significa que a velha ficou para trás. E a gente pode entender isso quando a gente olha, por exemplo, no mundo da biologia, e você vê uma lagarta que se transforma numa borboleta. E quando você olha para a borboleta, ela não tem nada de lagarta. Ela não é peluda, ela não tem peçonha, ela não rasteja, ela não fica comendo folhas, ela não tem nada. A borboleta, ela tem cores, ela tem asas, ela tem um corpo esguio e ela voa. É uma outra natureza. Então, o principal objetivo da Bíblia é nos transformar de gente que cultuava a morte, cultivava a violência, a inimizade, que era odiado e que odiava, em uma pessoa que tem uma nova forma de viver, que abandonou isso, que é exatamente o contrário disso, ou que está lutando muito para ser o contrário disso. Por isso é que Paulo escreve dizendo que quem está em Cristo é nova vida e as coisas velhas ficaram para trás, e aquele que mentia não mente mais, o que brigava não briga mais. Ele muda, ela muda completamente. Esse é o principal. Bom, entendemos isso.
Gosto de aplicar trazendo personagens. Então, eu já falei aqui, por exemplo, uma das que eu mais gostei de ter estudado e ter dividido com vocês, foi Rosa Parks, aquela mulher negra que, segundo a lei da época, ela não deveria se assentar no lugar reservado para pessoas brancas dentro do ônibus, e um dia ela entende, cai a ficha de que aquilo não estava certo. E quando uma pessoa chegou no ônibus e disse, levanta porque eu quero sentar, ela disse, eu não vou levantar. O lugar de preto é lá atrás. E ela disse, eu não vou levantar. E chamaram o motorista, e o motorista disse, desce ou eu chamo a polícia. E ela disse, eu não desço. Chamaram a polícia disse, desce ou nós vamos te prender. E ela foi presa. E ela deu início a um movimento que fez com que os negros daquela cidade, durante mais de um ano, não pegassem ônibus. E obrigou o Congresso Nacional a rever essa lei. E a partir do que ela fez, acabou aquela lei que dizia que negros não poderiam se assentar na área reservada para brancos. Então, em algum momento, a gente precisa entender que a gente tem um papel a desempenhar. Ninguém vem a esse mundo sem uma missão. A missão é aquela responsabilidade que você descobre que tem com os seus novos princípios em Cristo. É isso. Nós temos duas histórias aqui. Eu sempre gosto de 2 ou 3 histórias. Nós temos uma aqui, no Evangelho de Lucas, que ele diz assim, a partir do verso 30. Ocasionalmente, descia um homem de Jerusalém para Jericó. De uma cidade grande para uma cidade menor, todas duas muito importantes na época, e ele foi pego por assaltantes, bateram nele, roubaram tudo, acharam que ele estava morto, deixaram pelo caminho. Passou logo depois ali um sacerdote. Irmão, presta atenção. A figura mais importante da vida religiosa de Israel era o sacerdote. Era aquele que devia viver e ensinar a sua religião. E a religião de Israel é uma religião misericordiosa. Israel nasce de um gesto de misericórdia de Deus, que os tira do Egito por uma promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Os tira da escravidão, os conduz com muita graça e misericórdia durante 40 anos e dá a eles uma terra para que eles pudessem ali lançar as suas raízes e criar suas famílias. E esse sacerdote passa a ver aquele homem caído, e ele tinha um princípio, um mandamento, que o sacerdote, o religioso, não poderia tocar em cadáver. Se escondendo atrás desse mandamento, ele não é movido de compaixão, ele não sente compaixão por aquela pessoa que está caída ali, e ele vai embora. E ele deu uma desculpa para si mesmo, está morto. Ele não foi lá nem olhar. Jesus disse que logo depois passou um levita. Sabe quem era o levita? Levita era alguém encarregado dos serviços do templo. Deus escolheu a tribo de Levi. Israel tinha 12 tribos. Deus escolheu a tribo de Levi para ser aquela tribo que ia fazer o serviço do templo. Eram pessoas especiais, santificadas diante de Deus. E ele age como sacerdote. Ele, santo, cheio da sua santidade, ele diz, já está morto, não adianta eu chegar ali. E aí vem a terceira pessoa, e Jesus disse a um samaritano, olha, se tinha alguém que o judeu não gostava, eram os samaritanos. Quando Jesus vai contar a história da mulher samaritana, João escrevendo, ele diz assim, os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus não gostavam de samaritanos, eles queriam ver o diabo, mas não queriam olhar para um samaritano. A própria mulher samaritana, quando Jesus puxa assunto com ela, ela fala, como sendo tu judeu, conversa comigo, que além de samaritana, eu sou mulher. Como é que você puxa assunto comigo? Porque havia uma inimizade. Então Jesus pega, num primeiro momento, a pessoa mais importante, mais santa, que é o sacerdote, a segunda, que é o levita, e aí Jesus vai para o extremo e pega a pior pessoa e traz. E esse, Jesus disse, movido de íntima compaixão, e eu quero que você pegue essa expressão, íntima compaixão. Ele vai até aquele moço e percebe que ele não estava morto, e então ele pega aquele homem, coloca no seu animal, ele vai a pé e carregando no cavalo aquele homem, chega na cidade, gasta o necessário,
dá o atendimento médico que ele poderia, paga as contas, mas ele tinha que seguir a viagem dele. Ele chama o dono da hospedaria e diz: olha, você pode gastar o que for preciso, eu vou pagar. Eu não sei quem é ele, se ele não pagar eu pago, eu assumo essa responsabilidade. Ele assumiu o seu papel na história, ele fez diferença, ele estava ali e a Bíblia diz que ele foi movido, ele foi instigado, ele foi empurrado de íntima compaixão. Íntima, alguma coisa de dentro da gente. Compaixão, paixão com o mesmo sentimento. Ele se colocou no lugar daquela pessoa que estava sofrendo. Presta atenção, pega essa palavra. Se colocar no lugar do outro, essa expressão, se colocar no lugar do outro. Hoje nós chamamos isso de empatia. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Ele se colocou no lugar daquele homem e ele não quis saber se ele era samaritano como ele, se era judeu, que era inimigo dele, se era outra coisa. Ele fez o que ele tinha que fazer e assumiu responsabilidades, inclusive pecuniárias. Ele assumiu uma responsabilidade de pagar uma conta que ele não sabia nem quanto seria. O mais importante era salvar a vida do homem. Ele estava imbuído disso. E eu quero pôr um ponto nessa história e eu retomo isso depois. A outra que nós vimos, que está no livro de Lucas, é a história da mulher que entra na casa de Simão o leproso. Jesus estava na casa de Simão o leproso. João, o apóstolo, vai dizer para nós que foi Maria, irmã de Lázaro, que entra nessa casa, e ela, muito tocada, porque Jesus havia ressuscitado o irmão dela, tinha feito algo extraordinário. Ela e sua irmã já choravam a morte de Lázaro, e Jesus o traz de volta à vida. Então, em algum momento, Simão dá um jantar a Jesus, em homenagem a Jesus, um leproso. Jesus entrou na casa do leproso, e essa mulher adentra o cenáculo onde Jesus está. Ela tem um vaso de pedra torneada, de alabastro, cheia de um unguento, de uma mistura cheirosa, e lança sobre Jesus, e aquilo era muito caro. Os próprios discípulos, encabeçados por Judas, vão começar a falar entre si e dizer: que desperdício, né? Podia pegar esse unguento, vender isso, e com o dinheiro a gente podia socorrer tantas pessoas. Jesus disse: para com isso. Primeiro, ela fez uma coisa boa para mim. Ela foi movida de gratidão. Ela teve compaixão pelo irmão e gratidão por mim. E ela fez uma oferta muito especial a mim. E eu recebo. E quando ela fez isso, ela estava profetizando e não sabia. Ela estava já preparando o meu corpo para a sepultura. Porque daqui a pouco, eu sei que eu vou ser entregue às autoridades, torturado e morto. Ela profetizou, não sabia, mas profetizava. E aí Jesus disse algo interessante. Ele disse assim: para a honra dela, em todos os lugares do mundo, daqui para frente, onde o evangelho for pregado, essa história vai ser contada. Ela não vai ser esquecida. Ela não vai ser esquecida. Olha a gente aqui hoje, em 2024, nos lembrando dela. Bom, então nós precisamos entender a necessidade da gente se colocar no lugar do que sofre e a necessidade da gente aprender a gratidão. A gratidão é algo que nós precisamos cultivar. Nós vivemos num tempo em que as pessoas não são gratas. Não são gratos aos pais, não são gratos aos patrões, não são gratos aos vizinhos, não são gratos aos parentes. Há uma individualidade, há um egoísmo, cada um pensa em si, ninguém é capaz de dizer muito obrigado, ninguém é capaz de ajudar. É tão interessante quando a gente olha e vê as pessoas se perdendo, as pessoas estão tristes, carrancudas. Mas onde é que está a nossa nova natureza? Porque se nós somos crentes, ou se nós queremos ser crentes, e a palavra crente significa aquele que crê, se nós somos crentes no Evangelho, se nós cremos nas histórias da Bíblia, necessário se faz que nós sejamos transformados pelas histórias da Bíblia. Eu preciso em algum momento dizer: eu quero me transformar. E aí eu paro aqui e quero contar uma outra história. O mestre andava com seu discípulo, caminhavam,
por uma estrada pedregosa, havia um rio que eles tinham que atravessar, e quando eles vão atravessar, já estão com as águas do rio ali pelos tornozelos, um pouco mais acima. O mestre olha e vê entre as pedras, se debatendo, afogando-se, um escorpião. O escorpião estava se afogando. O discípulo e o mestre olham, o discípulo se arrepia, faz o que talvez nós fizéssemos, dá um passo atrás para ficar longe do escorpião, que a água poderia trazer até ele, a correnteza, mas o mestre vai até o escorpião, põe a mão por baixo, e o escorpião então se equilibra na mão dele, ele levanta a mão sem apertar, e leva para a terra firme. E coloca o escorpião na terra, e o escorpião vai embora. O discípulo chega e diz: o senhor é maluco? Isso é um escorpião venenoso. É o mais venenoso que tem nessa região. Se o senhor tivesse feito qualquer movimento, mesmo que fosse sem querer, ele ia ferroar o senhor. O senhor não sabia disso? E o mestre, muito calmamente, disse: eu sei, eu sabia que ele estava pronto para me ferroar, porque essa é a natureza dele. Aí o discípulo ficou muito bravo e disse: e por que o senhor pegou então? Ele falou: porque fazer o bem é a minha natureza. A natureza do escorpião é ferroar, mas a minha natureza é fazer o bem quando eu posso fazer o bem. Irmão, qual é a sua natureza? Qual é a nossa natureza? O que nós temos aprendido nas nossas igrejas? Durante 4 anos nós ouvimos coisas horríveis do jeito, tipo, bandido bom é bandido morto. Olha, essa frase não cabe nem na boca de um satanista, mas quem disse foram os evangélicos. Pedir arma. E eu não estou querendo voltar àquele tempo, eu só estou dizendo do espírito que permeou a igreja, que passou para dentro da igreja, de pessoas violentas. O nível de desrespeito na igreja é um absurdo. Eu me lembro de minha mãe, finada Dona Geralda, que Deus a tenha na sua graça. Eu era bem pequeno e um dia numa conversa, uma senhora estava uma vizinha, e eu falei: você pode me dar um copo d'água? Naquela época na porta brincando lá com os filhos dela. E ela comentou com minha mãe e disse: olha, ele é tão grandinho, né? Já é um homenzinho. Um dia desse ele falou: você pode me dar um copo d'água? Aí minha mãe falou: ah, que bom que você acha ele educado. Chegou lá em casa e me chamou para uma conversa séria. Falou assim: onde é que o senhor aprendeu a chamar uma pessoa mais velha de você? Hein? A dona Lídia me falou que você a chamou de você. Toda vez que você se encontrar com uma pessoa mais velha, você vai chamá-la de senhor ou de senhora. Ele é mais velho que você, ela é mais velha que você vai chamar de senhor ou de senhora. Isso é respeito. Aprendi com minha mãe. Eu acho interessante quando a gente encontra as pessoas que dizem: e você? Irmãos, você não significa que a pessoa te respeite, mas significa que ela respeita ela mesma. Que ela tem um código de conduta, de relacionamento, de ética. Isso é só um pequeno exemplo. E aí eu quero trazer uma história verdadeira. Eu quero falar de um homem, eu já falei de Rosa Parks aqui um tempo atrás, hoje eu quero falar de Alan Turing. Tem até um filme no Netflix sobre ele, eu não assisti, mas ouvi dizer, e li também a respeito, mas eu já conhecia a história dele. Alguém aqui tem celular? Levanta a mão quem tem celular, por favor. Oh, vocês gostam de celular, né? Qual a melhor marca de celular do mercado? Cada um tem uma ideia, mas qual é aquela que tem a fama de ser o melhor celular do mundo? Hein? Falem alto. Ah, o iPhone. Deve ser coisa de mineiro, é o iPhone? Não, é iPhone. Qual que é o símbolo do iPhone? Como é que é essa maçã? Mordida. Qual é a cor da maçã? Hein? Não. A primeira cor da maçã, ela era toda colorida, ela tinha faixas coloridas. Mais recentemente, eles deram uma modernizada no design e tornaram a maçã um pouquinho mais estreita e puseram uma cor só.
Mas se você pesquisar no Google, a maçã original, ela é mordida e ela tem as cores do arco-íris. Há uma história de que o Steve Jobs e aquele que trabalhava com ele, eles resolveram fazer uma homenagem a Isaac Newton. Segundo a tradição, Isaac Newton, físico, estava debaixo de uma macieira pensando na vida e puf, caiu uma maçã na cabeça dele e ele falou, poxa, o que que trouxe essa maçã para cá? Isso é uma história. Há uma outra história contada pelos religiosos de plantão que gostam de puxar a sardinha para a brasa deles, que diz, não é nada disso, é por causa de Adão e Eva. Adão e Eva. Eva pegou a maçã, embora a Bíblia não diga que foi maçã, mas eles dizem que sim, e Eva deu uma mordida, aquela é a marca da mordida. Acho difícil de ser isso, porque não vejo Steve Jobs na biografia dele como um homem religioso. Mas há uma outra história. Alan Turing foi um homem, um matemático brilhante, que fez uma máquina chamada bombe. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães estavam vencendo em todos os teatros de operações. Os aliados, e você que é estudante de história, você é bom de história, você sabe que a Alemanha tinha dois países que eram aliados dela, Itália e Japão. Então o conjunto chamado Japão, Itália e Alemanha era conhecido como países do eixo. E existiam os aliados, os americanos, os ingleses, franceses e os russos, que eram os aliados. Os aliados estavam perdendo a guerra, sabe por quê? Porque os alemães fizeram uma máquina de códigos chamada Enigma. E os aliados não sabiam quais eram as estratégias dos alemães, dos japoneses e dos italianos, principalmente dos alemães. Ninguém sabia. Alan Turing, um matemático, ele consegue quebrar os códigos. E ele conseguiu fazer uma máquina que decifrava todos os códigos. E ele, por causa dessa máquina que ele fez, dos esforços dele, foi atribuído a ele 14 milhões de vidas salvas. 14 milhões de pessoas deixaram de morrer porque ele conseguiu fazer isso. Mas um dia, ele teve a casa dele saqueada, chamou a polícia fez a investigação para ver quem é que tinha saqueado a casa dele, e descobriram uma coisa: ele tinha um namorado. O herói tinha um namorado? E o que fizeram? Prenderam o cara, jogaram na cadeia e deram para ele uma alternativa. Se você não quer ficar preso e ser condenado à morte, você tem que se submeter a uma castração química. Sabe uma castração química? Você vai tomar tantos hormônios femininos até que você seja uma mulher. Escolhe. Ele escolheu a castração química. Mas em 1954, a guerra acabou em 45, em 1954, completamente deprimido, completamente destruído, ele pega uma maçã com veneno e dá uma mordida na maçã. E ele morre com essa mordida na maçã. Isso é fato verdadeiro que eu estou dando a vocês. E o que fizeram? A Inglaterra escondeu essa história ficou escondida. Mais tarde, mais de 60 anos depois, o primeiro-ministro inglês, ele vem a público e conta essa história e diz: a coroa britânica está profundamente envergonhada pelo que ela fez. O nosso governo foi errado. E nós queremos pedir desculpas e homenagear este grande homem chamado Alan Turing, grande matemático. E a rainha da Inglaterra, aquela senhora baixinha que morreu, deu a ele um perdão da coroa. Perdão não sei pelo quê. Em vez dela apenas pedir desculpas, ela deu um perdão. E ele foi homenageado com todas as homenagens possíveis. E aí ele é tido como um herói. Então, dizem que o Steve Jobs, sabendo que ele é o pai da computação moderna, que o Alan
Turing é o pai da computação moderna, ele pega o símbolo da maçã mordida e usa como símbolo de uma nova era, porque o Alan Turing disse uma coisa, ele disse, vai acontecer uma coisa chamada inteligência artificial, porque as máquinas vão conseguir pensar como os seres humanos pensam. O Steve Jobs pegou essa fala, pegou a maçã e o primeiro símbolo da Apple, qual que é o nome da empresa? O que significa Apple? Maçã. A primeira, se você olhar no seu smartphone, você vai ver que a primeira logomarca da Apple tem as cores da bandeira do arco-íris em uma homenagem ao Alan Turing. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque nós precisamos, primeiro, lembrar do que Jesus disse. Onde aquela mulher for contada a história do Evangelho, vamos contar a história dela. Porque ela fez algo bom para mim. Nós precisamos aprender a ser gratos às pessoas. Nós aprendemos a odiar com toda a força do nosso ser. Nós já odiamos os negros, e quando eu falo nós, eu falo os religiosos, mesmo quando eu não era nascido. Mas já haviam religiosos dos quais hoje eu faço parte, odiaram os negros, jogaram nas masmorras, escravizaram, tomaram as terras deles, tomaram as fortunas deles, arrancaram das suas famílias, mataram. Sabe o que faziam com as mulheres negras que tinham neném? Matavam o neném porque ela continuava dando leite para amamentar a filha da branca que era dona dela. Sabe o que nós já fizemos? Já perseguimos os nossos irmãos que creem em religiões diferentes. Já perseguimos e colocamos na cadeia aqueles que professavam a fé na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Já perseguimos a comunidade LGBT. E até hoje o Brasil ainda é o país que mais mata. E sabe, ele mais mata essa comunidade com o aval da igreja, com o aval de gente religiosa, de gente que diz que é boa. Gente que é tão boa como aquele sacerdote que passou e não se condoeu daquele homem que estava caído à beira do caminho. Gente que se acha tão boa, mas que na verdade é tão boa como aquele levita. Gente que dizia no tempo de Jesus, eu não sou como o samaritano, e Jesus disse, e daí? Deus não vê a placa da sua igreja. Deus não vê quantos anos você tem de igreja. Deus não vê o nome da sua religião. Ele lê o seu coração. O seu coração é grato? Então vamos começar a ser gratos às pessoas. Vamos começar a reconhecer as pessoas que nos fazem bem e o bem que essas pessoas nos fazem. Vamos começar a defendê-las. Vamos começar a defender aquele menino que está sendo perseguido na escola porque ele tem um jeitinho diferente. Vamos começar a defender aquela menina que está sendo humilhada na escola porque o cabelo dela é um cabelo diferente dos outros. Vamos começar a proteger aquelas pessoas que têm alguma condição física diferente e que a ela seja negado qualquer espaço. Por que nós cultivamos o pior em nós, irmãos? Por que nós damos lugar à raiva, à inveja, ao ciúme? Por que nós damos lugar àquilo que existe de pior em nós? Nós deveríamos já a essa altura do campeonato, já andando com Jesus, ter em nós a natureza de Jesus. A natureza do escorpião é ferrar, mas a natureza do mestre era salvar. Qual é a sua natureza em Cristo? A sua natureza em Cristo é ser preconceituoso, é fazer o mal, é perseguir, é evitar que as pessoas tenham chances iguais. Você se alegra em ver um menino de 19 anos que estava assaltando em carro e tomou um tiro na cara e você disse, bem feito, é um de menos? Você não chora porque ele chegou naquela condição? Eu não sei se foi quarta-feira que eu disse, acho que foi quarta-feira que eu disse. Eu estava atendendo a uma paciente que eu tenho no Canadá, a gente faz sessão toda semana, obviamente online. E eu conversava com ela, já foi minha paciente quando morava no Brasil, e ela já foi modelo, ela ainda é uma mulher muito bonita, mas mais nova, era uma modelo internacional, e ela tem os olhos azuis, alta, magra, esse padrão bem comercial, e a gente conversava e eu disse, Ana, faz uma pesquisa no Google, onde você quiser, porque eu fiz e eu não achei. Se você achar, me mostre, por favor. Me mostra uma notícia dizendo que uma pessoa branca de olhos claros foi morto num bairro chique por uma bala perdida. Faz a pesquisa no Google. Entra no Google, pesquisa bala perdida, mata jovem loira de olhos azuis ou rapaz loiro de olhos verdes.
no bairro da Zona Sul, vê se tem, porque eu nunca achei. Eu pesquisei e eu não achei. Pesquisa, vê se você acha. Mas em compensação, a gente vê toda hora bala perdida que acerta uma menina de 13 anos que estava indo para a escola. Um menino de 7 anos que estava brincando na porta de casa. Jovens que estavam conversando na esquina e que de repente somem e aparecem no meio do mato fuzilados. Então não existe bala perdida, existe bala dirigida, só pega preto e pobre. Será que nós apenas ao ouvirmos essas coisas nos alegramos e dizemos, bem feito? É esse o tipo de crente que você tem se tornado? É essa pessoa que você tem se tornado? Irmão, eu sei que se a gente pregar aqui que Jesus vai te dar uma casa nova, você vai ficar mais alegre. Se a gente pregar que Deus vai te dar um emprego bacana, nós vamos fazer uma campanha, Deus vai abrir uma porta e você vai ficar rico. Oh, glória, aleluia, né, pastor? Você vai ficar alegre. Se a gente começar a dizer isso, as pessoas virão, mas sabe o que vai acontecer? Você não vai ter parte no reino de Deus e você está envelhecendo. Você está envelhecendo. Quando você olhar na rua, ou você olhar na televisão e você vê uma dona velha, encurvada, caminhando com aquele andador, ou você encontrar com um moço velho que não te reconhece direito, e quando ele sorri para você, você perceber que ele não tem dente, é o seu futuro. Pastor, só está amaldiçoando? Não, é o meu futuro também. Isso é o natural da nossa espécie. Lê Eclesiastes capítulo 12, fala sobre a velhice no capítulo 12, quando os dentes caem, quando os olhos não enxergam, quando um gafanhoto é pesado para a mão, quando você não consegue mais vestir a roupa. Você está aí, levanta de manhã, e vai no banheiro e faz o seu xixi, dá descarga e volta. Deixa eu te falar uma coisa, guarda um dinheirinho para a fralda geriátrica que você vai precisar. Porque isso é o natural da nossa espécie. Então você está aí cheio de orgulho, está dizendo, mas eu não gosto de gay, eu não gosto de preto, eu não gosto de gente pobre, aquela pessoa, para com isso. Mas aquela pessoa tem um lugar especial na fila, ela tem porque ela está grávida, porque ela está amamentando, porque ela tem alguma condição especial, física que precisa. Em vez de você ficar nervoso, diga, eu vou servir. Eu fui ao Banco Itaú essa semana, sentei lá, tinha conversado com a gerente, e cheguei, e só tinha gente mais velha, né? Todo mundo. Aí eu perguntei, isso aqui é o encontro da terceira idade? Estava faltando, eu cheguei. E começamos a conversar, e só chegava velho, impressionante. Aquela gerente parece que só atende gente velha, né? E foi bacana, foi um encontro bacana. E aí veio uma senhorinha, mais velha do que eu, imediatamente eu me levantei, por favor, senta aqui. Ela, não precisa. Eu falei, precisa sim, senhora, senta aqui. Sabe onde foi que eu aprendi isso? Lá atrás. Quando a minha mãe dizia para mim assim, se você estiver no ônibus e uma senhora ou um senhor mais velho estiver em pé, levanta e oferece o lugar. Ah, mãe, mas eu estou voltando do colégio, estou com a minha pasta, é pesada, cheia de livro. Pede a pessoa para segurar para você, dá um lugar para ela e pede ela para levar para você. Faça o bem. O Evangelho, eu vou terminar a mensagem aqui. O Evangelho de Jesus não existe para fazer você ficar mais rico, porque a riqueza vai ficar aqui. O Evangelho de Jesus não existe para fazer você ser mais forte do que ninguém, porque o homem forte fica velho e cai. Mas o Evangelho de Jesus te desafia a ser uma pessoa melhor do que você tem sido. Se você ainda é uma pessoa brigona, ciumenta, invejosa, avarenta, mentirosa, briguenta, se você não faz o bem, você ainda não foi alcançado pelo Evangelho de Jesus. Se você persegue alguém na escola, no serviço, sabe, eu tenho um amigo querido de muitos anos, um dia vocês vão conhecer. E ficamos muito tempo sem nos ver, mais de 20 anos sem a gente se ver. Ele mudou de Belo Horizonte, um dia eu encontro. Tá diferente. Ele tem uma figura mais feminina. E ele trata ele mesmo com pronomes femininos. E eu tenho, sempre que posso, conversado com ele e simplesmente a trato, e aqui eu faço a distinção entre o que eu fazia e o que eu faço, a trato como ela quer ser tratada.
E eu fico muito feliz de ver que ela fica feliz. E ela é uma amiga muito querida. Sabe por que eu faço isso? Porque ela é muito especial para Jesus. Porque Jesus a ama muito e ela é minha irmã em Cristo. E se o Evangelho de Jesus não faz você ser movido de íntima compaixão pelas pessoas que precisam, eu quero te desafiar a entregar a sua vida para Jesus. Mesmo que você seja um crente de 30 anos, você precisa de Jesus no seu coração, você não conhece Jesus ainda. Se o seu coração não dói pelo sofrimento dos outros, se você é um daqueles que ainda prega uma santidade de levita e de sacerdote, que deixa para trás os que precisam, você precisa aceitar Jesus. Pastor, essa mensagem não é uma mensagem que eu gosto, então eu vou para outra igreja. Irmão, eu preciso ser fiel ao chamado que Deus me deu. E um dia, Deus falou muito claro ao meu coração: daqui para frente você vai pregar contra os preconceitos. Eu já te contei essa história, né, Demóstenes? Quando Deus falou isso comigo. E a partir daquele dia eu tenho lutado para entender o grande amor que Deus tem por todos aqueles que estão sofrendo. E eu não quero estar do lado daquelas pessoas que fazem essas sofrerem. E como disse o padre Júlio Lancelotti, eu sei que eu vou perder a batalha, mas eu odiaria estar entre aqueles que vão ganhar essa batalha. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?